quando eu era pequenino, sentava no portão. Todo mundo que passava me dava um tostão. Agora que eu cresci, sento no portão. Todo mundo que passa me dá um beliscão. Ô, gente sem educação! Salve, salve minha gente! Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Na atividade de hoje, a gente vai trabalhar com as quadrinhas populares. Eu acabei de recitar na abertura desse vídeo duas quadrinhas, uma emendadinha na outra e que tem um fio narrativo ligando a outra, é uma pequena história, né? Uma quadrinha muito divertida de se fazer com as crianças, fazê-las memorizar para recitar, né? Muito bacana, essa é a ideia básica, né? A memorização e depois o recital. Mas tem muito mais a fazer com as quadrinhas. Elas são potentes ferramentas pedagógicas e eu vou explicar por que elas podem favorecer o desenvolvimento da oralidade e também ser agentes que potencializam o trabalho de leitura e escrita. Nós estamos aqui focando mais na educação infantil, mas essa é uma atividade que também pode ser adaptada para as séries iniciais do ensino fundamental, porque, de fato, esses conteúdos são riquíssimos do ponto de vista literário e também do ponto de vista da leitura de mundo, da interpretação que eles promovem. Tem muita metáfora, tem muito jogo simbólico ali, e a criança, na medida em que vai entendendo e se aproximando do jogo simbólico da metáfora, ela começa a ter uma condição de interpretação melhor. Isso é fundamental para o desenvolvimento da leitura e da escrita no futuro, tá? Então vamos começar com uma primeira ideia que eu queria desenvolver aqui para a gente pensar nos pequeninos, porque quadrinhas podem ser usadas desde que as crianças são bebês. Muito bem. Quando uma criança é muito pequenina e ainda não fala, a gente sabe, quem trabalha com crianças, quem tem filhos sabe que as crianças já cantarolam, né? Aquele falar livre, aquele nhenhenhê da criança que é muito ritmado e que às vezes surgem algumas palavras soltas no meio, é um improvisar de uma associação livre que a criança faz de sonoridades e de palavras, às vezes pela metade, às vezes buscando articular os sons das sílabas, que vai formando aos poucos um repertório por meio do qual depois a criança vai se comunicar. As quadrinhas, elas têm uma eficácia nesse momento. Por quê? Porque ao serem introduzidas com as crianças, quando elas são bem pequenas, elas aumentam a memória, o repertório da criança de palavras. E a criança muitas vezes não consegue reproduzir a quadrinha tal como ela é, mas já memoriza a musicalidade da quadrinha. Isso que é muito legal de perceber. Tem uma coisa que aconteceu comigo que vale a pena eu contar aqui, porque foi muito significativo. Quando a Laura, minha filha, era bem pequena, ali por 1 ano e 8, mais ou menos, eu fui buscar ela na escola e também busquei o Jorge, o irmão dela, meu filho, e aí a gente, voltando no carro, eles estavam atrás na cadeirinha e a Laura começou a recitar uma quadrinha, mas ainda ela não falava, ela nunca tinha dito uma frase inteira e de repente eu ouvi de lá de trás do carro uma voz dizendo: "O Taci não é um pato, o Taci não tem um té. O Taci obou a pato uma cotada da mulher." Nossa, eu falei assim: "Laura, você está dizendo uma quadrinha, filha? Uau, isso é demais, repete para o papai ouvir, quero ver." E ela repetiu: "O Taci não é um pato, o Taci só tem um té. O Taci obou a pato, a cotada a mulher." Falei: "Nossa, Laurinha, eu quero aprender contigo essa quadrinha. Jorge, me ajuda." O Jorge, irmão dela, já tinha 3 para 4 anos, né? E sabe como é que são as crianças, elas se entendem melhor entre elas do que nós em relação a elas. O Jorge começou a me ajudar a decifrar o que a Laura estava dizendo. Claro, era uma quadrinha, e uma quadrinha que eu não conhecia. Naquela época eu já trabalhava com as quadrinhas nas minhas aulas na educação infantil. Já era um fã de quadrinhas, por isso eu me encantei tanto com a quadrinha que ela estava recitando. E eu não conseguia entender o que era, não conhecia a quadrinha. Aí o Jorge me ajudando a decifrar, a Laura foi repetindo, e aí surgiu a quadrinha, a primeira quadrinha que eu aprendi com a minha filha quando ela tinha menos de 2 anos de idade e ainda não falava. Foi incrível, porque uma menina que não dizia uma frase, naquele dia, disse 4, uma emendada na outra. E a quadrinha era assim: "O Saci não é um pato,
O Saci só tem um pé. O Saci roubou sapato da coitada da mulher. Nossa, muito boa. Fiquei muito feliz com aquilo e isso deu pano para manga depois, né? Retomei essa quadrinha com ela várias vezes, descobri com a professora como é que foi a atividade que a professora tinha conduzido em sala de aula, né? A Laura ainda estava no berçário maternal, acho que era, e aí a professora me contou o que ela tinha feito. Eu falei, nossa, claro, tem muito suor na camisa da professora aí, para a Laura ter aprendido essa quadrinha assim, desse jeito, né? Ela repetiu muitas vezes na atividade e as crianças internalizaram a sonoridade da quadrinha. O Taci não é um tatu, o tatantu não tá, o tatinho porque as quadrinhas, elas são assim, repetições de uma estrutura métrica que favorece muito a memorização. Cada frase tem 7 sílabas, ou seja, as frases, as 4 frases, as 4 linhas da quadrinha tem cada uma delas 7 sílabas. E isso faz com que haja um ritmo que se repita. Por exemplo, patatara patatata, primeira frase. Patatara patatá, segunda frase. Patatara patatara, terceira frase. Patatara patatá, quarta frase. E esse ritmo se repete em todas as quadras. Vocês devem ter lembrado de uma quando eu disse agora aqui, que é muito conhecida, né? Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Veja, é música praticamente. Você fala, mas parece que está cantando. Por quê? Porque a estrutura da linha, a estrutura do verso, impõe uma rítmica. E você quase que cantarola. É isso que faz a criança memorizar com facilidade, minha gente. É essa estrutura rítmica. Então, professoras, professores que trabalham com crianças, percebam a estrutura, valorizem a estrutura da métrica ali, compreendam ela, se apropriem dela, porque aí o trabalho literário, o trabalho também de letramento com as crianças, ele é potencializado porque você começa a dominar o que está por detrás do texto, que é o que sustenta o texto, que é a musicalidade. Ah, mas você já devia ter percebido isso. Claro, você já percebeu isso em tantos e tantos poemas. Muitos poemas a gente ouve e parece música. Tem musicalidade. Inclusive, a musicalidade é uma característica que aparece em muitos poetas. Tem poetas do Brasil que são considerados poetas muito musicais. A musicalidade é também característica de escolas literárias, né? Então é uma coisa que a gente tem que estar de olho e perceber. Por que tem musicalidade nas quadras? Porque elas têm uma estrutura fixa que se repete, que produz um ritmo. Patatara, 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 patatá, patatara, 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 patatá. Ok? Esse é o primeiro ponto importante que eu queria trazer para vocês. Vamos então dissecar uma quadrinha olhando a divisão que ela tem aqui de sílabas, para a gente aprender a fazer a contagem silábica, que não é uma contagem de sílabas como a gente divide na escrita, é uma contagem a partir da sonoridade, a partir dos fonemas, dos sons. Então tem algumas regras importantes que eu vou mostrar agora para vocês aqui, tá? Vamos lá. Então vamos começar com essa quadrinha que está aqui do lado. Vamos ler junto para a gente se apropriar dela. Ó. Dentro do meu peito tenho 2 escamas de peixe. Uma pede que eu te ame, outra pede que eu te deixe. Temos aí 4 linhas. Temos a rima da segunda linha com a quarta, embora algumas quadrinhas possam apresentar a rima da primeira com a terceira. E temos 7 sílabas em cada frase, em cada linha, em cada verso, tá? Vamos ver se tem? Vamos contar? Dentro do meu peito tenho... Não conta o nho. Só conta até a última sílaba tônica, a última sílaba forte da última palavra. Dentro do meu peito tenho... O nho é fraca, quase não se ouve. 2 escamas de pei. Viu? Não contei o che, porque quase não se diz o che, né? Peixe. O che some, ninguém fala peixe, fala peixe. Uma pede que eu te ame, outra pede que eu te deixe. Todas as frases dessa quadrinha têm 7 sílabas, contadas
né, do ponto de vista da sonoridade, por fonemas. Aliás, nesta contagem, a gente tem que considerar que, às vezes, uma palavra, ao emendar na outra, conta como um único som. Vou dar um exemplo aqui nesse tipo de contagem, porque senão a gente se perde e vai acabar dando 8, ou vai dar, até chegar a 9 sílabas, mas não, é 7, porque são 7 sons. Por exemplo, eu plantei o cravo e a rosa junto na mesma vasilha. O cravo disse para a rosa, isso mesmo que eu queria. Olha a primeira frase, ó. Eu plantei o cravo e a rosa. É fraco, né? Então 7 sílabas. No entanto, eu juntei o iá, né? Eu plantei o craviá. Ó, viá. Não é cravo e a rosa. Senão daria 9 sílabas. Eu plantei o cravo e a rosa. Porque quando eu estou falando, eu não divido as sílabas como na escrita. Quando eu estou falando, eu canto falando. Você também canta, professora. Então, a gente tem que perceber essa cantoria da nossa fala, da língua portuguesa, que é tão cantante, né? E é isso que importa na construção poética, é a sonoridade. Vamos ficar atento a essa sonoridade. Aliás, essa sonoridade, essa musicalidade toda, ela aparece nas quadrinhas, e é por isso que as quadrinhas são tão utilizadas, a estrutura das quadras é tão utilizada no cancioneiro popular. As quadras são base para centenas de milhares de canções populares, tanto as folclóricas, tradicionais, antiguíssimas, como também as mais recentes composições de compositores de hoje em dia, né? Você tem elas presentes também no cancioneiro infantil, falando em cravo e falando em rosa, uma das mais conhecidas canções infantis traz 2 quadras, uma emendada na outra, contando uma história. O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. A primeira quadra está aqui. E a segunda quadra, o cravo ficou doente, a rosa foi visitar, o cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Está aí a segunda quadra. E veja como todas têm 7 sílabas, né? O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. 7 sílabas, todas, né? Um monte de cantiga brasileira, né, tem essa base poética, essa base métrica que a sustenta, né? Vamos pegar, por exemplo, uma cantiga muito conhecida no universo da música popular de raiz, da música caipira, por exemplo. Fui na casa da morena, pedi água pra beber. Não é sede, não é nada, moreninha, vim aqui só pra te ver. Uma composição de Nho Bellarmine e Sinhá Gabriela, paranaenses, compositores da música tradicional do Paraná, eles usaram aqui uma quadrinha popular, tradicional, mais antiga do que eles. Uma quadrinha que aparece em outras regiões do Brasil, em publicações do início do século XX, né? Então é uma coisa muito antiga que eles trouxeram para dentro da cantiga e ampliaram, daí a música virou uma música maior, mas toda feita em cima de quadras, né? Qual que é a quadrinha então que eu disse? Fui na casa da morena, pedi água para beber. Não é sede, não é nada, é vontade de te ver. E eles colocaram o Moreninha ali no meio, porque é da composição deles o Moreninha, né? Então, fui na casa da morena, pedi água pra beber. Não é sede, não é nada, moreninha, vim aqui só pra te ver. Linda essa cantiga, né? Esses exemplos estão presentes em muitos estilos e gêneros de música brasileira. No samba tem muito isso, né? Minha mãe não quer que eu vá na casa do meu amor. Eu vou perguntar a ela se ela nunca namorou. Veja, um samba que traz uma quadrinha antiquíssima, popular, que aproveita aí a memória popular, mas que estende outros versos, tem uma criação em cima, né? Minha mãe não quer que eu vá na casa do meu amor. Eu vou perguntar a ela se ela nunca namorou. 4 linhas, quadrinhas. Outro ponto importante que a gente pode perceber nas quadrinhas é a presença de um jogo entre a paisagem natural e o sentimento humano. Muitas quadrinhas trazem isso. Essa que nós vimos aqui, né, é um exemplo. Dentro do meu peito tenho 2 escamas de peixe. Essa é uma paisagem natural. A escama de peixe, o peito, né, é matéria, é físico.
né? Uma pede que eu te ame, outra pede que eu te deixe. Tratou do sentimento humano, da dúvida, da questão existencial, né? Outro exemplo que a gente pode mostrar aqui: a maré que enche vaza, deixa a praia descoberta. Vai um amor e vem outro, nunca vi coisa tão certa. Veja, a paisagem natural, né? O aspecto da matéria, a praia, a maré enche, né? Traz coisas com as ondas e leva embora o que está na areia também. Então a maré que enche e vaza, arrasta tudo para o mar, né? Mas ela também traz coisas do mar. E a metáfora é justamente essa, faz aí um paralelo com a experiência humana, com o sentimento humano, que a vida é assim, a vida humana é assim, ela nos arrasta, ela nos leva muita coisa, mas ela nos traz também, né? A gente perde pessoas queridas, mas a gente encontra novas pessoas queridas ao longo do percurso. Então, a maré que enche e vaza, assim como a vida, deixa a praia descoberta, deixa o nosso coração esfacelado, né? Vai um amor e vem outro, nunca vi coisa tão certa. Essas metáforas estão presentes nas quadrinhas. A paisagem natural também é recorrente, né? Lá do céu caiu uma estrela e se quebrou em 1000 pedaços. Eu queria ser estrela para quebrar nos teus abraços. Lá no céu corre uma estrela, eu também quero correr. Ela corre atrás da lua e eu atrás de um bem-querer. Lá no céu tem 3 estrelas, todas 3 em carreirinha. Uma é minha, outra é sua, outra vai ficar sozinha. Veja, paisagem é o céu, as estrelas. Sentimento humano está ali sendo impulsionado por uma visão, né, de uma coisa mais física, que ajuda a gente a se aproximar da questão mais existencial, espiritual, sentimental. Certo? Muito bem. Importante também a gente lembrar que a criança pequena, quando entra em contato com essas quadrinhas mais elaboradas, nem sempre acessa os sentidos que nós estamos acessando. E nem é preciso, né? Uma criança que recita: eu plantei o cravo e a rosa junto na mesma vasilha, o cravo disse para a rosa isso mesmo que eu queria, né? Ela não está pensando com a cabeça do adulto, né? O adulto, ele vai ouvir isso, ele já vai pensar, um romance, um namoro, né? Uma coisa mais sensual, talvez, o cravo e a rosa junto na mesma vasilha. Para a criança, a imagem produz uma outra coisa totalmente diferente, que pode remeter a aproximação, ao aconchego, a amizade, ao sentimento de acolhimento, né? De ficar junto, de querer ficar junto com o outro. Então a gente não pode também subestimar a capacidade das crianças, achar que elas vão interpretar como nós, que não vão, ou ainda achar que elas não vão conseguir interpretar. Elas interpretam sim ao seu modo, tá? E também é importante a gente olhar para isso como uma ferramenta potente de desenvolvimento da oralidade e de letramento. Porque a criança, ao se deparar com um repertório de quadrinhas e memorizá-lo, vai ganhando aí matéria-prima para as suas produções. Produções orais, mas também produções futuras, né, escritas. Né? Porque se ela está na educação infantil e não escreve ainda, daqui a pouco ela vai começar a escrever, não falta muito. E esse repertório que vai aí sendo gestado por ela, administrado por ela na memória, vai ser também matéria-prima para escrita. E o que faz a criança memorizar com tanta facilidade as quadrinhas? Aí é que está o grande segredo. A criança memoriza isso por quê? Porque a estrutura se repete. E ao se repetir, gera previsibilidade. Por isso que a gente tem que insistir na repetição. É bom repetir. Memorizar é bom também. Decorar é bom também. Por quê? Porque ela vai adquirindo com facilidade repertório. Ora, a estrutura rítmica se repete várias vezes. Patatara, 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 patatá. Patatara, 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 patatá. Isso forma na mente da criança uma base preparatória. A próxima quadrinha que ela aprende já se encaixa dentro de uma estrutura previsível, em que ela já premedita. Por quê? Porque ela já conhece, ela já internalizou. Tacatara, 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 tatatá, patatara, 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 patatara. Faça o teste você, professora, professor, você que é adulto. Teste, comece a memorizar quadrinhas. Veja o que vai acontecer com as próximas quadrinhas que forem aparecendo. Você vai aprender muito rápido. Aliás, depois que você gravar essa estrutura rítmica, tiver bem internalizada ela, você vai começar a criar quadrinhas com a maior facilidade, improvisando quadrinhas. Por exemplo, vou me arriscar aqui agora. Eu estou aqui sentado, de frente para a filmagem. Eu não sei como está sendo
a luz na minha imagem, ó, já improvisei uma aqui, ainda bem que deu certo, né? Porque filmando assim ao vivo, sem poder repetir, não posso errar. Então veja, é isso, está tão internalizado aqui a métrica, a rítmica em mim, que eu jogo as ideias e elas vão se encaixando na métrica. Façam esse teste. É maravilhoso quando você consegue improvisar em cima de uma estrutura que você assimilou, porque nenhuma improvisação, nenhum improviso, nenhuma inventividade se dá do nada. Você não cria se você não tem uma base. Toda improvisação, toda criação, toda inovação precisa de estrutura embaixo. É ali na estrutura que você encaixa a novidade. Então você tem que conhecer a estrutura das coisas para poder criar em cima. Essa dica vale para a vida, não só para o trabalho pedagógico em sala de aula. Pense nisso. Disseque a estrutura das coisas, vá atrás dos porquês de como elas funcionam e o teu rendimento pedagógico será sempre melhor. Muito obrigado de novo pela presença aqui no canal. Gosto muito de compartilhar esses conhecimentos aqui. Espero que vocês estejam gostando. Contem comigo sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!